Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem e prontos para a aula de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre filtragem espacial. Essa aula vai ser dividida, na verdade, em duas. A primeira eu vou falar conceitos básicos de filtragem, para que servem, o que é um filtro. Vou conversar também, vou explicar a operação básica que faz a filtragem, que é a convolução, e chamar atenção para algumas questões, como, por exemplo, efeitos de borda. Depois nós teremos uma segunda aula que vai tratar e apresentar tipos de filtros de suavização e de aguçamento e dar exemplos. Como nós vimos anteriormente, as transformações de intensidade são bem limitadas. Elas simplesmente olham para o valor de um pixel e decidem, através de uma lookup table ou de uma função, para que valor esse pixel vai ser transformado. Agora, na filtragem espacial, ela na verdade combina, para tomar a decisão de como é que ela vai transformar aquele pixel, ela olha não só para o próprio pixel, como olha também para os seus vizinhos. E é uma combinação desses valores que vai levar à transformação. Para que isso é útil? A filtragem espacial ela é muito utilizada para eliminar ruído, né? E a gente chama, são os filtros de suavização, mas ela também serve para detectar bordas. E detectar bordas é importante para quê? Para você, por exemplo, separar um objeto do outro. Esses são os filtros de aguçamento. Então vamos olhar mais de perto o que significa o valor do pixel depender do valor original mais os pixels vizinhos. Então imagina que eu tenho aqui a imagem original I, eu tenho um pixel nessa posição UV, e eu tenho um raio aqui, que é uma vizinhança, né? O que significa é o seguinte, eu vou transformar essa imagem para uma imagem I', onde esse mesmo pixel, essa mesma posição, vai assumir um outro valor modificado, que o valor que ele assume depende não só dele, qual era o valor dele aqui, mas dessa vizinhança, né? E essa vizinhança somos nós quem definimos, é o filtro que define. Normalmente, né, em geral, mas não é sempre, os pontos mais próximos do pixel que está sendo transformado, os pontos mais próximos, contribuem mais para o novo valor do que os pixels mais afastados, né? Mas isso também não é uma regra. E a gente vai ver que dependendo de como você define o seu filtro, é que você vai definir o quanto cada vizinho interfere no resultado final do valor do pixel. Para explicar, então, o melhor é a gente pegar um exemplo. Então, eu vou pegar um exemplo que seria o filtro da média. O filtro da média é um possível filtro, mas ele é bom para a gente entender. Então, suponha que eu tenho essa imagem, lembrando que essa imagem, como se eu estivesse dando um zoom, ela tem vários pixels, ela é uma matriz, né? E aí, eu defino uma vizinhança, que aqui está desenhada como um raio, mas aqui eu estou desenhando esse quadradinho. Então, eu estou dizendo que essa vizinhança, por exemplo, é 3 por 3. E o valor deste pixel aqui, na imagem transformada, e linha de UV, então eu vou entender que esse cara é UV, vai ser a soma dos valores desses 9 pixels dividido por 9. Então, eu vou fazer uma ponderação. Então, se esse valor aqui, sei lá, valia 1 e todos os outros valiam 2, o valor final dele não vai continuar nenhum, nem tem uma tabela que me diga. Ele vai ser a ponderação, a soma de todos os vizinhos, né? Que seriam 16,
mais um 17 dividido por 9. Então, ele vai ficar mais alto porque todos os vizinhos dele são maiores. Explicando de outra forma, ou esmiuçando e vendo isso de forma matricial. Aqui é a mesma coisa, eu estou só mostrando, eu quero detalhar um pouco essa operação. Então, como é que eu faço essa conta aqui? No fundo, quem é P0, P1, P2, P3, ele é o pixel U de coordenada U-1, V-1, é esse cara aqui, U, V-1, U mais 1, V-1, e assim por diante, né? Então, no fim, eu posso escrever essa equação aqui também da forma matricial. Um nono eu ponho para fora e aqui eu ponho os meus 9, são 8 vizinhos e o próprio pixel. Esse aqui é um outro jeito de escrever. Eu estou variando as coordenadas de U e de V, de menos 1 até mais 1, e estou multiplicando por 1 sobre 9, que é para tirar a média. Então, no fim, a gente costuma escrever essa operação de média, de filtro pela média, como uma operação assim matricial. Neste caso, o que eu estou mostrando? 1 sobre 9 é porque eu estou dividindo, né, o valor por 9, para não ficar com um valor mais alto do que é permitido na imagem. E o que eu tenho aqui é a ponderação. Veja, o que eu estou dizendo aqui é que cada um dos 8 vizinhos e mais ele próprio, eles têm o mesmo peso nessa média, certo? Vocês vão ver então que a gente costuma dar nome para essa matriz 3x3, que está desenhadinha aqui em verde, como a matriz de filtragem, ou também a gente chama de máscara, ou ainda kernel. Então, eu tenho uma máscara, uma matriz que definiu qual é a minha operação de filtragem. Aqui, olhando para ela, eu sei que ela está definindo que para calcular o valor de um pixel, eu vou considerar os vizinhos, uma vizinhança 3x3, a máscara, o tamanho da máscara me diz isso, 3x3, e me diz ainda que o peso de todos os pixels vai ser igual. Portanto, eu estou percebendo que isso daqui é uma média. Então, para entender continuar a operação de filtragem na imagem toda, eu estou pegando aqui um novo exemplo. Eu tenho uma imagem aqui F, que ela é um fundo escuro, 0, com um quadrado mais claro no meio dela, com o valor 90. E ela tem um pixelzinho aqui 0 no meio do quadrado, que pode ser ruído, assim como ela tem um pixelzinho 90 no fundo escuro, que a gente também pode imaginar que é um ruído. E aqui a minha imagem H vai ser ela depois de filtrada. E meu filtro aqui chama G, e é o filtro da média igual que a gente viu no slide anterior. Então, como é que vai funcionar? Eu começo no canto da minha imagem, eu vou pegar essa máscara e eu vou varrer ela em todos os pixels aqui da minha imagem. Então, veja, quando eu sobreponho a máscara aqui, eu estou calculando, na verdade, eu estou preocupada com o pixel central, lembra? Então, na minha imagem filtrada, na minha imagem resultante H, eu vou pegar os valores da máscara, multiplicar por esses, 1 vezes 0, 1 mais 1 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais 1 mais 0, tudo vezes 0, dividido por 9 dá 0. Então, o valor final do pixel, depois que eu fiz essa operação, é 0. Aí eu vou para o espaço seguinte, vou para o pixel seguinte, movo a minha máscara, meu filtro, agora sobre essa outra posição, agora eu estou olhando para esse pixel do centro e vou calcular ele aqui. Como é que foi esse valor 10? Eu fiz 1 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais 1 vezes 0, 1 vezes 0, mais 1 vezes 90. 90 dividido por 9, 10. Então, esse pixel agora recebeu o valor 10.
E assim eu vou continuando. Vou para o pixel do lado. Agora eu obtive 20. Por quê? 1 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais 1 vezes 0. 1 vezes 90, mais 1 vezes 90. 180 dividido por 9, 20. O que está acontecendo aqui? Perceba, à medida que eu vou varrendo a janela aqui e vou entrando, vou levando em consideração no meu fundo pixels que já são desse objeto aqui, talvez mais claro, eu começo a ter influência nesses pixels que eram fundo de alguma coisa que está do lado, percebe? Vamos continuar. Agora eu já estou nesse pixel, olhando para esse pixel aqui do centro, por isso que eu estou aqui. Agora eu já levei em consideração esses 3 vizinhos. 90 mais 90 mais 90, 270 dividido por 9, 30. Aqui eu tenho o mesmo resultado, porque de novo eu tenho os 270 dividido por 9. Vamos olhar agora para cá. Quanto que vai ser esse valor, né? Esse valor desse pixel, eu coloco a janela aqui e faço a conta da média. Eu estou agora pegando 4 vezes o 90 e, desculpa, 5 vezes o 90 mais 4 pixels igual a 0. Estou somando e dividido por 9. Quanto que vai dar? 50, certo? Aqui, outro exemplo. Se eu puser a máscara de média aqui, fizer a média e escrever aqui, qual que vai ser a média? Nesse caso, 90. Então, no fim, veja, eu fui pulando só para mostrar alguns exemplos, mas na verdade eu vou varrendo um por um, sem pular nada, né? E o que que eu obtenho aqui? Veja, eu tenho, olha o efeito final, eu tenho o meu quadrado, ele ainda está aqui, mas ele está, como a gente diz, suavizado. Por quê? Porque ao invés de ter 0 e 90, nas bordas eu fiz uma média entre os que valiam 90 e já a vizinhança que era 0. Então, de uma certa maneira, eu diminuí aqui os valores. O que era originalmente, aqui ó, o quadrado aqui que era originalmente 90, ele agora ficou com 40, 60, as bordas dele, 50, às vezes 30, por causa desse 0 aqui, eu baixei bem, né? Em compensação também, os valores externos, que antes eram 0, ficaram 10, 20, 30, e, ou seja, eles já não são todos 0 como eram originalmente. Então, a gente vai ver um pouquinho melhor mais para frente, mas o filtro de média, por isso que ele é conhecido como um filtro de suavização. Ele suaviza a borda. Ao invés de ter mudanças abruptas, eu tenho mudanças mais suaves, tipo um degradê. Vou chamar a atenção aqui para um aspecto que a gente vai ver mais tarde como é que se resolve, que é a questão dessa borda branca. Se vocês perceberam, o que aconteceu aqui? Por que eu não tenho nada calculado aqui, né, em volta? Porque quando eu comecei, vocês se lembram, eu coloco qual é o mais no canto que eu posso fazer a máscara caber. É aqui. Mas quando eu faço a máscara caber aqui, eu estou calculando esse pixel aqui, que é equivalente a esse. Para eu calcular o valor desse pixel, que seria esse, a máscara teria que ficar para fora. E isso eu não consigo fazer. Então, quando eu faço a filtragem e não me preocupo com as bordas, não faço um tratamento especial para as bordas, eu tenho como resultado uma imagem que é menor do que aquela original, porque eu não tenho condições de calcular esses pixels da borda. Por quê? Porque a máscara não cabe. A gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhes nos slides específicos de tratamento de borda. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre correlação e convolução, que são, na verdade, operações parecidas, similares, e que são
as que nos permitem realizar a filtragem de imagens. Correlação e convolução são duas operações muito parecidas, né? Então, a correlação é o processo de mover uma máscara de filtro sobre uma imagem e computar a soma de produtos em cada posição, exatamente como a gente viu, né? Então, lá a gente viu calcular para um pixel, mas imagina que se eu quero transformar toda a imagem, eu tenho que ir pondo a máscara cada vez num pixel diferente, e varrendo a imagem, né? Então, eu varro toda a imagem e computo aquela média, por exemplo, no caso do exemplo da média, né? Ou computo o valor filtrado, que é a multiplicação da máscara pela imagem naquele ponto, naquela vizinhança. E essa operação, ela é conhecida como correlação. A convolução, ela é uma operação muito parecida. A diferença que a gente vê aqui é só nesse menos aqui. E o que esse menos interfere é como você teria o filtro rotacionado 180 graus. Então, vamos lá, convolução e correlação são similares, com a única diferença é que o filtro, aquela máscara que a gente viu, tem que sofrer uma rotação, né? Ou seja, por exemplo, o resultado da convolução de uma imagem unidimensional com o filtro 278 é exatamente o mesmo que a correlação com o filtro 872, tá bom? E o que é mais importante ainda é que para filtros simétricos, a correlação e a convolução têm exatamente o mesmo resultado. E vocês vão ver que a gente, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente usa filtro simétrico. Então, tanto faz usar correlação quanto convolução, a gente obtém o mesmo resultado. E, na verdade, vocês vão ver que a gente usa muito mais a convolução do que a correlação. E por que isso? Porque a convolução apresenta propriedades muito interessantes do ponto de vista computacional, matemático, né? Quais são essas propriedades? Primeiro, a convolução é comutativa. Então, convolver uma imagem por uma máscara é igual a convolver a máscara pela imagem. Então, tanto faz a ordem com que eu faço a operação aqui de convolução, dá o mesmo resultado. A outra propriedade é a linearidade. Se eu multiplico uma imagem por um escalar, o resultado final é a convolução da imagem pela máscara multiplicado pelo escalar. Então, eu posso multiplicar ou a imagem pelo escalar ou a máscara pelo escalar, é a mesma coisa do que fazer a convolução da imagem pela máscara e depois multiplicar pelo escalar, né? Também, nessa mesma propriedade, me diz que eu posso somar imagens e depois fazer a convolução com a máscara, é a mesma coisa do que primeiro fazer a convolução com a máscara e depois somar. Mas cuidado, né? Eu não posso aqui somar, depois fazer uma convolução, não é a mesma coisa que fazer uma convolução e somar um escalar, tá? Que é diferente. Tem também a propriedade de associatividade, ou seja, se eu tenho que fazer duas convoluções, a ordem que eu aplico é irrelevante, tá? E isso aqui é importante, que nos leva a uma outra propriedade, que é a propriedade de separabilidade. A separabilidade diz o seguinte: primeiro, se eu tenho um kernel grande, vamos dizer que é uma máscara 5x5, eu posso, se eu conseguir quebrá-lo em máscaras menores, eu posso fazer então a convolução da imagem por um pedaço do kernel, vamos dizer assim, por um kernel menor, depois pelo segundo kernel, depois pelo terceiro kernel, ao invés de fazer a convolução pelo kernel maior de uma única vez, que é computacionalmente muito mais caro. E essa é a propriedade mais interessante e mais importante da convolução. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho uma convolução 2D, aquela mesma operação que a gente viu, daquela filtragem. Mas agora eu vejo que aqui a máscara, ela não tem pesos iguais, mas ela é simétrica. Então, eu tenho uma máscara e eu tenho uma imagem. Como é que é? Lembra a operação de convolução?
eu vou multiplicar 1 por 2, mais o 2 vezes 3, mais 1 vezes 3, mais o 2 vezes 3 dá 6, 4 vezes 5, 20, 2 vezes 2, 5, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 4, 8, 1 vezes 6, 6. Somo tudo dá 65, certo? Então, a convolução pelo dessa máscara por essa imagem, nesse ponto central, dá 65. Agora eu posso ter que pensar em separar esse filtro 2D em um produto de filtros 1D. Dessa forma, veja, esse filtro aqui, eu posso dizer que ele é um filtro 121 vertical com um filtro 121 horizontal. E agora eu faço uma convolução primeiro por linha e depois por coluna. Então, eu pego essa máscara menor, faço a convolução com a minha imagem. Então, eu vou fazer essa operação aqui. Quando eu estou fazendo essa operação com essa, o pixel que eu estou calculando, lembra, é o central. Então, eu sobreponho essa máscara nessa linha e faço 1 vezes 2, 2 vezes 3 e 1 vezes 3, dá 11. Depois eu faço essa, 1 vezes 3, 2 vezes 5 e 1 vezes 5, dá 18. E depois eu faço essa, 1 vezes 4, 2 vezes 4, 1 vezes 6, dá 18. E aí eu tenho, então, a primeira parte da minha convolução. Em seguida, eu faço por coluna. Eu pego esse e faço agora com essa outra parte da máscara. E aí eu vou obter o mesmo 65 que eu obtive, certo? Então, aqui eu mostro como eu posso pegar uma convolução com uma máscara maior e fazer ela por partes. Eu primeiro faço convolução com a parte horizontal da máscara, vamos dizer assim, a parte vertical. Mas veja que eu tenho que saber, a questão aqui é como é que eu separo, né? Essa daqui, essa separação aqui tem a ver com a multiplicação matricial, certo? Então, essa é uma questão importante do ponto de vista computacional. Do ponto de vista teórico, de como os filtros agem, a gente não vai pensar assim. Mas do ponto de vista de implementação, quando a gente quer fazer convoluções rápidas, o fato de ser separável pode tornar a operação muito mais rápida, principalmente quando a gente usa filtros, máscaras muito grandes. Bom, quando eu mostrei para vocês a operação de filtragem sobre uma imagem grande, eu mostrei que existia um efeito de borda. Existia pixels da borda que ficavam sem o cálculo da média, porque a máscara não cabia, né? A máscara não podia ficar para fora da imagem. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor o que é esse efeito de borda e como é que normalmente se faz para resolver essa questão. Aqui nessa imagem animada, eu tenho um exemplo. Em azul, eu tenho a minha imagem original, 4x4. O cinza é a máscara 3x3 que está passeando pela imagem. E o meu resultado ele fica 2x2. Vamos entender por que esse 2x2. Quando eu ponho a minha máscara aqui, veja que eu estou pegando esse pixel e calculando ele, e ele fica aqui. Então, na verdade, por causa da máscara e do tamanho da imagem, eu só consigo calcular a média, né, fazer a minha convolução nesses 4 pixels do meio. E esse é o resultado que eu tenho final, um resultado 2x2, que eu estou jogando fora uma parte da imagem que eu não consigo tratar. Como é que isso é solucionado? Eu tenho, a gente faz uma coisa que é bastante comum, que é chamado padding. O padding nada mais é do que preencher a imagem em volta, criar uma linha, uma ou mais linhas e colunas falsas. Aqui, vamos ver, a imagem original é diferente, tá? Eu já tenho uma imagem original que é 5x5. 5 linhas, 5 colunas. A minha máscara é 3x3.
como que ficaria se eu não tivesse o padding? A minha máscara só poderia começar aqui e eu estaria calculando, veja, o meu resultado final seria uma imagem 3x3, que é esse miolinho aqui. Mas para que eu tenha um resultado 5x5, do mesmo tamanho da imagem original, eu quero transformar a imagem original numa imagem que sofreu uma filtragem, mas eu quero que ela fique do mesmo tamanho. Imagina se cada vez que eu filtro uma imagem, ela vai diminuindo de tamanho, né? Eu não quero esse efeito. Então, como é que eu faço? Qual é o truque que eu faço para sair de uma imagem 5x5, filtrá-la e ela continuar 5x5? Eu faço esse padding, eu faço esse preenchimento com algum valor, e a gente vai ver que existem algumas técnicas para escolher esse valor. E aí, veja, agora quando a máscara começa a passear aqui, ela se centraliza no primeiro pixel, eu consigo ter o primeiro valor. Aqui é a mesma coisa. Então, eu consigo agora ter esses valores da borda da imagem graças a eu ter artificialmente aumentado a minha imagem original. E de quanto que eu tenho que aumentar a minha imagem? Quanto que é esse padding? É sempre uma linha e uma coluna? Não. Veja, depende do tamanho da máscara. Como a máscara é 3x3, então, e veja, ela fica centrada aqui. Quando ela fica centrada, ela escapa uma linha e uma coluna. O que é essa uma linha e uma coluna? É o tamanho da máscara menos 1 dividido por 2. Então, numa máscara 3x3, o número de linhas e colunas que eu preciso acrescentar é uma linha e uma coluna. Se eu tiver uma máscara 5x5, pensa, uma máscara 5x5 e eu colocasse ela aqui, ela estaria saindo 2 linhas e 2 colunas para fora. O que é esse 2? É o tamanho da máscara 5 menos 1 dividido por 2. E agora eu já vou aproveitar e vou chamar atenção para uma questão. Esse é um dos motivos pelos quais a gente tem sempre máscaras de tamanho ímpar. Não é obrigatório, existem trabalhos em que você usa uma máscara de tamanho par. Mas normalmente, na grande maioria das vezes, as máscaras são ímpares e quadradas. Também não é obrigatório, mas é muito comum. O fato de ser ímpar é justamente para ela ter um centro. Se eu tiver uma máscara 4x4, onde fica o centro dela? Eu não tenho um centro. E aí toda essa questão de deslizar, de calcular o pixel central, ela fica um pouquinho mais chato. É possível de fazer, mas começa a complicar bem. Depois a gente quer, às vezes, máscaras simétricas. Então, máscaras normalmente são ímpares, tamanho de máscara é ímpar e quadrado, tá bom? Então, quais são as possibilidades de padding, né? De tratamento de bordas, a gente chama. O primeiro caso é não ter padding. Então, a gente diz que acontece um crop. A imagem resultante é menor do que a imagem original. E qual é o tamanho que se perde aqui? É justamente o tamanho da máscara menos 1 dividido por 2. Eu perco essa borda e o meu resultado vai ficar aqui, porque eu não consegui calcular a filtragem desses pixels. Então, essa é uma possibilidade, mas talvez seja a solução que a gente mais evite, que a imagem resultante fique menor do que a imagem original. Então, um tratamento possível, que é o padding, como a gente comentou, ele é mais conhecido por zero padding, é porque justamente eu ponho zeros na borda. Eu ponho zeros na borda, aqui está meio exagerada, mas esses zeros aqui tem que ser só, lembra, metade da espessura da máscara, menos 1. Então, aqui eu estaria fazendo esse zero padding exagerado se a máscara fosse muito grande. Mas o que importa é que eu acrescento colunas e linhas zero necessários para que a máscara caiba e que eu possa calcular todos os pixels da imagem filtrada, e aí no fim a minha imagem resultante vai ser o mesmo tamanho do original. Veja, eu acrescento para fazer a operação de convolução, mas no fim
a imagem resultante final, ela fica do tamanho do original, ela não fica grande assim. A outra opção, que também não deixa de ser um padding, mas ela, ao invés de eu colocar zeros em volta, eu faço o que se chama um extend. Eu pego a última coluna aqui, por exemplo, que seria a primeira aqui, e eu repito, eu duplico quantas vezes precisar. A mesma coisa para essa linha, a mesma coisa para essa coluna, a mesma coisa para essa linha. Eu repito a última, né? E desse jeito eu estendo. De novo, foi feita uma borda exagerada aqui para vocês verem o efeito do extend, mas normalmente são uma ou duas linhas, porque eu tenho máscaras 3x3, 5x5, mas é para vocês entenderem. Então, eu, sinteticamente, né, eu crio colunas e linhas falsas, e ao invés de preencher com zeros, eu preencho com o último valor, que dá uma ideia de como se fosse uma última linha ou uma última coluna mais grossa. Só para que depois que eu faça a convolução, eu tenha a imagem resultante seja do mesmo tamanho do original. Bom, e a última forma de tratamento de borda que existe, ela chama wrap. O wrap ela é um espelhamento, é como se eu refletisse, né? O que está aqui é repetido aqui. O que está nessa é repetido aqui. E o que está aqui embaixo é repetido aqui em cima. A gente chama de espelhamento, o wrap, mas o jeito mais fácil de entender, veja, é como se a gente imaginasse que agora a minha imagem é como um azulejo, né? E eu repito na minha parede maior o mesmo azulejo, né? Então, eu não estou copiando essas linhas aqui para esse lado, mas eu estou imaginando que esse mesmo azulejo vai começar de novo aqui. Por isso que são essas linhas daqui que aparecem aqui. E assim em todos os cantos. Isso não parece fazer muito sentido, mas ele faz sentido num contexto que a gente vai ver, que é na filtragem no domínio da frequência. Existem, então, operações e formas de fazer a mesma filtragem que a gente está vendo agora no domínio da frequência, usando a transformada de Fourier. E quando a gente trabalha com a transformada de Fourier, a gente imagina que a imagem é um sinal periódico. Então, é um sinal que se repete, né? Então, esse conceito de wrap, para aumentar uma imagem, para depois fazer uma filtragem, ela se baseia, se inspira na transformada de Fourier e em sinais periódicos. Isso vai fazer um pouquinho mais de sentido nos capítulos que nós vamos tratar sobre filtragem no domínio da frequência. Bom, com isso eu termino o primeiro aspecto, a primeira parte de filtragem de imagens, onde eu mostrei qual é a operação básica que se faz, que é uma convolução, que nada mais é que varrer uma imagem com uma máscara, e essa máscara vai me dizendo como é que eu combino os pixels da vizinhança para calcular o valor do pixel na imagem filtrada, ou na imagem após a transformação. E agora, na próxima aula, eu vou falar então um pouquinho os tipos de filtro que existem, para que cada um deles é usado e que tipo de efeito eles têm numa imagem. Vejo vocês então na próxima aula.